Olá pessoal, nesse vídeo mais uma questão envolvendo lei de Hess. Pede-se o ΔH da reação representada pela equação número 1 com base nas equações 2, 3 e 4. Tá? Então, como qualquer problema envolvendo lei de Hess, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar as equações 2, 3 e 4 para determinar o ΔH da equação 1. Então nós vamos somar essas equações que foram dadas para chegar na equação que ele pede o ΔH. Sempre assim. São dadas equações com os respectivos ΔH, nós vamos somar as equações para chegar na equação que ele pede. Depois nós fazemos a mesma coisa com os valores de ΔH. Bom, devemos ter em mente sempre a equação que se deseja chegar. A equação que se quer o ΔH, o metano aparece do lado esquerdo da equação, com o número 2 na frente. Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar nas equações que foram dadas, onde é que aparece o metano. O metano aparece na equação número 2. Só que eu quero o metano com o número 2 na frente. Então o que eu vou ter que fazer com a equação 2? Eu vou ter que multiplicá-la por 2. Então quando eu multiplicar, eu multiplico a equação toda. Vou multiplicar por 2 o metano, por 2 a água, por 2 o monóxido, por 2 o hidrogênio e vou multiplicar por 2 também o ΔH. Então vai ficar assim, multiplicando todo mundo por 2, inclusive o ΔH. Beleza, então ajeitei o metano. Ele está do jeito que eu quero que ele fique na equação final. Bom, passo seguinte, oxigênio, sempre na sequência, oxigênio. Onde é que o oxigênio aparece nas equações que foram dadas? O oxigênio vai aparecer na equação número 4. O oxigênio aparece do lado esquerdo da seta, o lado dos reagentes, com o número 1 na frente. Então não vou precisar fazer nenhum ajuste, ó. Ele aparece exatamente do jeito que eu quero aqui. Simplesmente eu vou manter a equação número 4, do jeito que ela está. Então, ajeitei o oxigênio. Vamos ver agora o metanol, CH3OH. O metanol, CH3OH, aparece do lado direito, o lado dos produtos, com o número 2 na frente. Então vamos ver nas equações que foram dadas. Onde é que aparece o metanol? Ele aparece na equação 3. Só que eu quero com o número 2 na frente. Então vou ter que multiplicar a equação 3 por 2. Faço isso para todo mundo. Multiplico a equação toda por 2, inclusive o ΔH. Como é que vai ficar isso? Multiplicando por 2, ficaremos dessa forma. Tá? Note que foi multiplicado o ΔH também. Bom, já ajeitamos, né, para todas as substâncias presentes na equação que se deseja o ΔH. O passo seguinte agora é somar as equações já ajustadas para chegarmos na equação que ele procura. Se eu conseguir fazer isso, eu posso fazer a mesma coisa com os ΔH. Ao somar, algumas substâncias serão canceladas. Quem que eu posso cancelar aí? Por exemplo, a água, ela aparece 2H2O do lado esquerdo, 2H2O do lado direito. Nós vamos tratar as equações termoquímicas como se fossem equações matemáticas, cancelando as quantidades que eu encontro de um lado e do outro da equação. O que mais pode ser cancelado? Monóxido de carbono. 2 monóxido de carbono do lado direito, 2 monóxido de carbono do lado esquerdo. Ainda podemos cancelar o hidrogênio. Veja, eu tenho 6 hidrogênios do lado direito, lado dos produtos, e também tenho 6 hidrogênios do lado esquerdo da equação. 4 mais 2, 6. Então vamos cancelar as quantidades de hidrogênios de um lado e do outro. Note que agora sobrou exatamente a equação que nós queríamos. 2 do metano, 1 do oxigênio e 2 do metanol. Se eu posso somar as equações, eu posso somar os ΔHs.
Então, o ΔH da equação que eu procuro vai ser o ΔH da primeira reação mais o ΔH da segunda reação mais o ΔH da terceira reação. Fazendo isso, chegamos na resposta. Isso responde o item A. Agora, vejamos o que diz o item B. Determine o calor liberado na reação 3 quando 280 gramas de monóxido de carbono são consumidos. Então, vamos olhar para a equação 3. Essa é a equação 3 que ele deu. Ele pede no item B para você relacionar a quantidade de energia com a quantidade de monóxido de carbono. Veja que é fácil fazer isso. Para cada mol de monóxido de carbono consumido, haverá liberação de 128 kJ. Tá? Bom, a massa molar do monóxido de carbono, ele não deu no enunciado, mas isso não é problema, nós podemos consultar uma tabela periódica. Chegamos então na massa de 1 mol de 28 gramas para o monóxido de carbono. Então, quando 1 mol ou 28 gramas de monóxido de carbono são consumidos, haverá liberação de 128 kJ. Como a pergunta dele foi para 280 gramas de monóxido de carbono, multiplicando em cruz, chegamos no valor de X. Note que é uma conta bem simples, né? Considerando uma massa 10 vezes maior do monóxido de carbono, esperamos uma quantidade de energia 10 vezes maior. Pessoal, se tiver alguma dúvida, deixe seu recado, deixe seus comentários. Por enquanto é só.